Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela revelação do Teu grande amor através do Evangelho. Ó Deus, obrigado pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, nossos ajudadores. Recompensa, ó Deus, com a bênção dos céus, o trabalho, o empenho, a dedicação de cada um. Deus misericordioso, Senhor do céu e da terra, guarda a tua igreja, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os teus ministros, Pai, os idosos. Ó Deus, guarda os teus servos, ministros idosos, meu Senhor, que estão sozinhos, já trabalharam, fizeram, participaram, ó Senhor, e agora estão só. Abençoa, dá graça, fala com eles, encoraja, ajuda, conforta com a tua presença. Amado Senhor, fala conosco, ajuda-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós estamos no ano 26 do programa Glória ao Justo e nós vamos ler a palavra. O nosso texto, Salmo 74, versículos 5 a 12. Você é bem-aventurado ouvindo a palavra e guardando-a em seu coração. Salmo 74, versículo 5. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do alvoredo. Mas agora toda a obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profetas, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra, tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu Rei desde a antiguidade, operando salvação no meio da terra. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, nossos irmãos, obrigado, Senhor, por todos aqueles, meu Senhor, que têm atitude diante de ti, de falar, proclamar, ajudar, levar a palavra santa. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, toda geração
em todas as gerações, há atitudes e atividades que levam as pessoas a pensarem por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo desta natureza? Em todas as gerações. Todas as dispensações terminam com o seu ocaso, tem o seu apocalipse. Nós vemos Apocalipse na Bíblia Sagrada. Apocalipse na Bíblia Sagrada, aquele livro, o último livro, fala do tempo do fim. A diferença entre o Apocalipse da Bíblia Sagrada e os Apocalipses das dispensações é que o Apocalipse da Bíblia Sagrada não prevê nova restauração da humanidade. Não há previsão, não prevê restauração da humanidade no aspecto de continuarem como aconteceu no dilúvio. Acaba a maior parte, escapa apenas uma semente, 8 pessoas, portanto 4 famílias ou 4 casais. E o resultado é que no Apocalipse tem um ponto final para a atividade na terra física, como nós a temos hoje. Mas o resultado é que todas as dispensações têm o seu ocaso, têm o seu Apocalipse. As dispensações todas terminam tendo esta mudança brusca e até a dispensação que está registrada no Apocalipse, nós vamos ver que ali não tem mais, porque vai ser novo céu e nova terra. Ali é consumação mesmo, vai acontecer o milênio, vai acontecer a prisão de Satanás, depois a soltura de Satanás, e depois que ele sair da cadeia, depois que ele sair do abismo, ele vai fazer tudo que é terrível contra a humanidade, mas é pouco tempo. Bom, devido a isto, o salmista, na sua geração, Salmo 74, na sua geração, o salmista observava uma espécie de consumação. Eu comecei a leitura no versículo 5 e ele diz: um homem se tornava famoso conforme a sua força, o seu poder, a sua decisão, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do alvoredo. Eu louvo ao meu Deus porque eu tenho entendimento disto para poder ajudar os meus irmãos. O que este versículo 5 quer dizer exatamente? Ele fala em 2 situações. O homem se tornava famoso por dominar a floresta, derrubar a floresta e fazer, digamos, a sua casa, a casa de seus filhos e a casa de quem se aproximava, a casa dos moradores, e na floresta nascia uma cidade. Na floresta nascia um povoado. Então o homem se tornava famoso pela conquista da terra, que estava no propósito divino, quando Deus disse: dominai a terra. Mas tem outro aspecto aqui no versículo 5. É que o homem tirava uma madeira da floresta e fazia uma divindade para ele. O homem levantava o machado, cortava uma árvore e fazia o ídolo. Olha como o versículo fica interessante, como no versículo 6. Mas agora toda a obra é entalhada. A obra é entalhada. O versículo 5 fala que ele cortava a madeira, e aqui no versículo 6 diz que ele trabalhava a madeira.
entalhava a madeira. Mas agora toda obra entalhada, de uma vez quebram com machado e martelo, ou seja, aquilo que ele fazia com cuidado, com esmero, aquilo que ele fazia com devoção no versículo 5, no versículo 6 ele já não valoriza e até destrói. Ele quebra. O que tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Vamos continuar no contexto do Salmo e entender por que o profeta de Deus, o salmista, traz essa mensagem. No versículo 7 diz: lançaram fogo no teu santuário. O Deus deles é bom de fogo. E aqui o salmista diz que queimaram o santuário. Queimaram o santuário. Profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. São situações distintas, mas com um pensamento único. Qual era o pensamento? Eles que valorizavam a divindade que eles mesmos faziam, eles quebram as divindades que eles fizeram e eles destroem o templo da divindade que eles não fizeram. Profanaram, lançaram fogo no santuário, profanaram o santuário e derrubaram o santuário, que é a morada do teu nome. Isso é o salmista falando com o Senhor. No versículo 8, o salmista, que tem o Espírito de Deus, diz: disseram nos seus corações, despojemo-lo de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Aqui, meus amados, expressa uma verdadeira disposição do homem para se opor a Deus, ao seu nome, ao seu reino, à sua santa palavra, à sua santa presença, à sua autoridade, o seu santo domínio. Tudo que diz respeito a Deus, eles abominam. É ateísmo puro, materialismo puro, corrupção dos sentidos. Acho que já ficou claro para você. Ele era famoso por ter o domínio, dominar a terra, dominar com machado e levantar-se contra a espessura do arvoredo. Quanto mais difícil a tarefa, mais honrado seria quem a executasse. Executada a tarefa difícil, o sujeito era exaltado, endeusado, entronizado. Aquele é o máximo. É daí que nascem os heróis. Mas o herói toma gosto em si próprio e o herói despreza a coisa espiritual, mesmo a que ele valorizava outrora. Quebrou com machado e martelo o que ele valorizava, que ele mesmo tinha feito. Então ele avança contra as coisas espirituais. Lança fogo ao santuário, profana o santuário, derruba o santuário, por ser a morada do nome. A palavra de Deus é perfeita. Israel jamais teria a morada de Deus. Era a morada do nome. Era um lugar para o nome, era um lugar para a arca e não para Deus. Deus jamais
habitaria em templos feitos por mão de homens. No versículo 9, o salmista continua na sua avaliação, na sua exposição diante de Deus e diz: já não vemos nossos sinais. Não existe gente temendo, não tem pessoas tementes, não estão buscando a Deus, não estão pedindo sinais. Já não vemos nossos sinais. Já não temos profetas para nos orientar. Não há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. A ausência da orientação. Os sinais desapareceram, os profetas se calaram e quem saberia dizer como é que vai ficar? Até quando isto acontecerá? Até quando? Aí ele mesmo pergunta: ó Deus, até quando? Já que não tem profeta para ensinar, já que não tem outra forma. Então o salmista mesmo diz: ó Deus, até quando nos afrontará o inimigo? Porque é uma afronta grande. Até quando blasfemará o inimigo o teu nome? Isto vai acontecer para sempre. Para sempre. Ele vai fazer isso para sempre. O salmista consultando, perguntando, pedindo orientação ao próprio Deus. No versículo 11, ele faz uma breve imprecação. Aquela oração que a gente pede para Deus agir. Uma breve imprecação. Por que retiras a tua mão, Senhor? Porque eu estaria disposto a vingar, mas não é certo, não é justo. Agora o Senhor, que sabe tudo que é perfeito, tudo que é correto, que tem todo o poder, que conhece o coração do homem e suas motivações, até quando o Senhor vai ficar sem agir? Até quando? A saber, a tua destra, até quando retirarás a tua mão direita? Aí ele faz esta breve este apelo para Deus agir. Tira a tua mão de dentro do teu seio. É uma ilustração de alguém que está com a mão dentro da roupa. Uma pessoa que está com a mão dentro da roupa para proteger do frio ou para mostrar que não está preparada para tomar qualquer atitude de vingança, de agressão. E o salmista pede, consulta, pergunta: até quando isto vai acontecer? Para sempre o inimigo vai continuar assim, blasfemando gratuitamente? Por que retiras a tua mão, a tua destra, a tua mão direita? Por que não tira a tua mão de dentro da roupa, de dentro do teu seio? Bom, ele falou o que sentiu no seu coração. Não tem resposta, porque não tem mesmo. Nessas situações, Deus vai responder quando ele se calar. Quando ele pensar que não tem resposta, é que Deus fala. Aí no versículo 12, ele, mesmo sem ter ouvido a resposta do Senhor, ele diz: todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando salvação no meio da terra. Deus sabe o que vai fazer. Eu é que não sei, mas Deus sabe o que vai fazer, o tempo que vai fazer, o porquê da operação. Deus continua sendo o Senhor e Todo-Poderoso, soberano, operando no meio da terra. Então,
deixa eu ficar na minha, deixa eu ficar calado. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender. É uma bênção aprender aqui na palavra de Deus. Mas é uma leitura inquietante quando a gente pensa que isso foi produzido há 3.000 anos. Toda a vida houve, muito embora não se tinha o termo, mas toda a vida houve ateu, iníquo, ateu. Toda a vida. No Salmo de número 8, se não me falha a memória, que está às vezes bem curta, no Salmo de número 8, o salmista já reclamava dos perversos, dizendo: não existe Deus, não há Deus. No Salmo 8 e no Salmo 14. No Salmo de número 14, disse o nécio no seu coração: não existe Deus. O nécio, o tolo, o arrogante, o à toa. Na época não se conhecia o termo ateu. Mas está aqui o ateu. Salmo de número 14, versículo 1. Diz o à toa, o nécio, o tolo, o tonto, ele diz no seu coração: não existe Deus. Pois é, há 3.000 anos não se conhecia a palavra socialista, a palavra comunista, a palavra ateu, a palavra agnóstico. Não existia. Mas existia a prática. E o salmista, consciente disto, ele diz: queimaram todos os lugares de Deus na terra. Todo lugar santo foi profanado, foi queimado, foi destruído pelo ímpio. Eu fico pensando, é história, isso é história, é histórico, é verdade que aconteceu recente há 60, 70 anos. Quando os irmãos Castros tomaram o poder na ilha que tem o nome de Cuba, ali era um país católico. Muito espiritismo, muita religião, muita atividade religiosa, espiritual de ordem africana, de procedência afro-americana, africano, mas tinha muito, o catolicismo era forte. Isso é história. É claro que historiador também mente, mas eles fizeram o seguinte: as igrejas grandes, eles transformaram em fábricas. As igrejas pequenas, capela, em lugares distantes, foram tirados os tetos e reservado para criar porco. Aqui, Cuba, esse lugar tão falado, por causa da medicina boa, dos médicos bons, que a gente não sabe se são formados. Destruir a Igreja Católica Apostólica Romana, porque lá não tinha praticamente igreja evangélica. Acabaram com a Igreja Católica Apostólica Romana. As grandes igrejas viraram fábricas, as pequenas viraram pocilgas. Tiraram o teto e criavam um porco. Depois eles deixaram de criar porco e passaram a criar só a fome. Mas foi bem aqui, pertinho da gente, pertinho do Brasil. E foi no século passado.
Aqui é 3.000 anos, este salmo está com 3.000 anos. E os ímpios da época do salmista Davi já tinham atitudes de profanar e destruir o que era sagrado, e até suas próprias criações, suas próprias estátuas, suas próprias obras de arte. Eles se tornavam famosos por dominar a floresta e tirar a madeira para fazer santo. E depois eles mesmos queimavam os santos e queimavam tudo que era lugar sagrado na terra. O homem tem mudado pouco. O homem tem mudado pouco. O ser humano, o pecador, é ruim por natureza. Vamos orar, pedir a graça do nosso Deus e orar pela igreja do Senhor no Brasil, em toda a terra e principalmente nos países onde ela está sendo impedida de agir, de evangelizar, de viver a fé. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra, pela exposição, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos. Obrigado pelos nossos ajudadores e intercessores. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dos nossos irmãos. Continua conosco, Pai, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a te servir. Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.